Bom dia a todos. Que bom poder contar com a sua companhia nesta manhã para juntos refletirmos em torno da obra Jesus e a Atualidade. Nesta manhã, o convite que eu faço a todos vocês é que possamos juntos refletir sobre o capítulo 12, Jesus e Responsabilidade. Nesse capítulo, Joana de Ângeles vai nos dizer que há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem na condição de indivíduo social, ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Quem de nós já não escutamos alguém dizer assim: ah, mas se Deus quis assim? Ou mesmo aquelas pessoas que dizem: ah, mas as pessoas são muito difíceis, sempre se isentando de imaginar que difíceis podem ser elas mesmas. A verdade é que tal percepção, né, muitas vezes vai ocorrer na área das suas projeções comportamentais. Muitos acabam se apegando a uma espécie de complexo de culpa, mergulhando ali na depressão, e que oculta a sua própria infantilidade, independente da idade orgânica em que transita. A responsabilidade, ela resulta da consciência que é capaz de discernir e compreender a razão da própria existência humana, a sua finalidade, as suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado na vida. Graças a essa responsabilidade, essa consciência lúcida, ela não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação diante da vida bem tranquilo, dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. O homem responsável, ele sabe o que fazer, quando e como realizar. E quando, muitas vezes, ele está um pouco inseguro, ele recorre ao clássico orar e vigiar. Ele busca a Deus, busca lucidez diante da vida, né? E segue. Ele não se torna um parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. A sua lucidez torna o indivíduo uma espécie de um elemento precioso ali no grupo social onde se movimenta. Talvez as pessoas nem lhe notem a presença face à segurança natural que ele proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. A responsabilidade do homem leva-o ao extremo do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa própria existência. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande estoico sacrifício de amor. Não obstante, ele conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Por ser capaz de conhecer a alma humana de forma plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem, né, ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora haja sempre aquele desconforto e aquela infelicidade. Mas dessa forma, Jesus, muito consciente, acolhia sempre aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares, e após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que não acontecesse nada pior.
A verdade é que a responsabilidade, ela liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Enquanto, né, se movimenta cultivando o borbo das paixões selvagens, desajusta-se os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. A renovação moral, só ela, propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. A humanidade, ela sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pela grandeza de suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal. Então, tem muita gente que fala assim, mas e Deus? Deus é criador de todas as coisas, mas nós estamos numa vida humana, como co-criadores, para fazer com que esse mundo evolua. Então, depende de nós. Então, a humanidade ela vai sobreviver graças a esses que já sabem qual é o seu papel aqui e realizam e cumprem o seu papel da melhor forma. Não dá para a gente acordar de manhã e dizer, porque Deus quer, porque Deus vai fazer. Deus está cuidando de outras coisas mais importantes, certamente. E cabe a nós que aqui estamos fazermos a nossa parte, não é mesmo? A mulher que foi surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen, aos obsediados, após a recuperação de cada um deles, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, eles não se permitissem voltar aos erros. Nesse momento, quando nós necessitamos tanto de Jesus em nossas vidas, é importante que nós sejamos capazes de reformular os nossos conceitos sobre a vida e passarmos a atuar corretamente, dominando-nos pela responsabilidade. Que a gente consiga ter lucidez e deixar de transferir a causa, né, dos nossos desaires, dos nossos insucessos para o outro. Que a gente comece a ter uma visão lúcida das nossas próprias limitações e que a gente comece a dar conta da nossa própria vida, recomeçando uma espécie de ação transformadora em nós mesmos. Mesmo que a gente não queira, a gente sempre é responsável pelos efeitos dos nossos atos. A gente colhe conforme a gente semeia. Então, a gente precisa assumir o compromisso com o Mestre Jesus e, dessa forma, a gente vai conseguir ficar saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos nossos deveres com responsabilidade. Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente vai deixar de passar pelo fluxo da vida, porque o fluxo da vida está aí para ser vivido, né? A gente está aí para passar pelas situações que são inerentes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Entretanto, à medida em que a gente assume a nossa postura lúcida diante da vida, a gente adquire equilíbrio para passar pelas situações desafiadoras com serenidade, com tranquilidade, percebendo opções que sejam, né, as melhores para que nós possamos ter mais qualidades de vida, uma visão mais positiva diante das adversidades. E com isso, né, a gente consiga crescer, a gente consiga caminhar. É essa, né, a mensagem que Joana de Ângeles nos traz nesse capítulo. Nossa responsabilidade, nós devemos trazer isso para nós. A liberdade tem um pouco disso, tem gente que tem medo da liberdade, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que se apegam a essas doutrinas que são muito rigorosas, que tem alguém ali para determinar você pode, você não pode, você deve, você não deve, precisam desse direcionamento, até mesmo para que possam, né, colocar a culpa no outro, ou mesmo na divindade, quando algo acontece de errado na sua vida. Porque a liberdade, ela nos convida à responsabilidade. Porque à medida em que nos é ofertada, né, essa liberdade, a possibilidade de escolhas para as nossas próprias existências, nós vamos saber que as consequências são resultados de escolhas que nós mesmos fazemos. E aí, que tipo de escolha a gente tem feito para a nossa vida? Não dá para colocar a culpa em ninguém.
A gente que está fazendo a escolha, a gente que está escolhendo o caminho. E se a gente está ainda ali quebrando a cara, é porque a gente não está escolhendo certo, né? Então, mas a gente precisa crescer. E a gente não, já passou da fase, né, de jogar a responsabilidade para o outro. Dizer, eu sou assim porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a vida. Não, nós somos assim porque nós somos assim, porque nós ainda não mudamos algo que precisava ser mudado, porque nós ainda não conseguimos enxergar um determinado comportamento que nos aprisiona a determinadas situações que insistem em acontecer na nossa existência para que a gente consiga despertar e enxergar as mudanças que são tão necessárias para cada um de nós. Que possamos agir com segurança, equilíbrio e responsabilidade diante da vida, entendendo qual é o propósito dessa nossa existência. Que possamos atuar com equilíbrio e entendimento de que nossas ações têm consequências. Então, que a gente possa pensar, que a gente possa fazer boas escolhas, não agir precipitadamente e poder acertar mais do que errar. Mas se ainda assim a gente tropeçar, a gente levanta e continua. O importante é ter consciência de que nós somos os protagonistas da nossa própria história e cabe a nós fazermos uma linda história dessa nossa existência. Muita paz para todos, um bom dia. Espero vocês aqui na quinta-feira para a gente continuar estudando a obra Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, na psicografia do querido Divaldo Pereira Franco. Muita paz. Que Deus os abençoe.